Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? As semifinais da Liga dos Campeões estão aqui, nós estamos aqui no Estádio Metropolitano para acompanhar o primeiro jogo dessas semifinais entre Atlético de Madrid e Arsenal. Sim, eu sei que tem uma galera dizendo que o grande jogo dessas semifinais é entre PSG e Bayern de Munique, inclusive o jogo está rolando nesse momento que estou gravando esse vídeo, ou ainda não começou, começa daqui a pouquinho. E sim, é um grandíssimo jogo, talvez o grande duelo dessas semifinais, mas atenção que desse jogo aqui sai o outro finalista da Champions e desse duelo aqui sai o time que vai em busca do sonho inédito da Liga dos Campeões. Porque de um lado a gente tem o PSG e o Bayern de Munique, dois times que já conquistaram a Champions, do outro a gente tem o Arsenal e o Atlético de Madrid. Dois times que já bateram na trave, mas que nunca conquistaram a Liga dos Campeões. Então, se você quer acompanhar a eliminatória dos sonhos, essa é a eliminatória. Antes de mais nada, se inscrevam aqui no canal, deixem um like e comentem. E vamos lá, vamos trazer alguns detalhes dessa partida, porque, obviamente, como eu sempre digo, eu olho muito mais para os clubes que eu acompanho aqui nos vídeos do canal. Falo mais sobre o Atlético do que sobre o Arsenal. Eu vou trazer também algumas informações do Arsenal, apesar de que a gente tem muitas dúvidas em ambas escalações, tá? Enfim, sobre escalações daqui a pouquinho eu falo. Mas, primeiro, como eu disse, Atlético de Madrid, essa aqui é a eliminatória do sonho. Daqui vai sair um finalista que nunca conquistou a Liga dos Campeões. Inclusive, Arsenal e Atlético de Madrid são os dois times na história que mais disputaram partidas na Liga dos Campeões sem nunca ter conquistado a Liga dos Campeões. No caso do Arsenal, o time que já chegou em final de Liga dos Campeões. No caso do Atlético, o time bateu na trave 3 vezes. O Atlético é o time que mais vezes chegou numa final de Champions sem nunca conquistar a Liga dos Campeões. E talvez seja o patinho feio dessas semifinais da Champions, porque ninguém colocava o Atlético de Madrid nessa temporada como semifinalista da Liga dos Campeões. E o time de Simeone fez o que costuma fazer e muito bem em eliminatórias. O Cholo é especialista em duelos de 180 minutos, ele trabalha muito bem dentro desse contexto de eliminatórias de Champions. Daqui a pouquinho eu trago alguns números interessantes também para a gente pensar no que o Simeone pode tramar por aqui. Mas é um treinador que pensa muito e faz com que o Atlético, mesmo não sendo cogitado como favorito, apontado no início da competição como semifinalista, esteja entre os 4 melhores times da Europa. Um Atlético de Madrid nessa temporada que a gente pode dizer sim que é um time que ataca melhor do que defende. Aquela ideia de o Atlético construir um muro, se defender e não marcar gol e só ficar aguentando os jogos, ela é de certa forma até verdade, porque o sofrimento está na veia desse Atlético de Madrid. O time de Simeone, né, o Atlético do Simeone, é um time que sabe sofrer. Se precisar, dentro de uma eliminatória, aguentar um resultado e segurar um resultado, esse time vai tentar fazer isso. Mas para chegar nesse lugar, é um Atlético de Madrid que utiliza um caminho diferente. Não é o Atlético só do sofrimento. É um Atlético que tenta propor, que tenta atacar, que tenta ir para o jogo e que tenta, principalmente no jogo de ida, buscar um resultado que favoreça a eliminatória decidida no jogo de volta. E aí a gente tem os 3 casos que aconteceram nessa temporada, né? Playoffs, oitavas e quartas de final com o Atlético de Madrid. Acho que o playoff nem dá para contar tanto, porque o Atlético empata com o Clube Bruges e depois consegue vencer o jogo aqui. Mas nas oitavas e nas quartas, o caminho foi mais ou menos o mesmo. O Atlético construiu o resultado no jogo de ida e conseguiu fazer valer no jogo de volta. Com o Tottenham, vence aqui no Metropolitano, depois perde lá na Inglaterra, mas consegue a classificação para as quartas. E com o Barcelona, vence no Camp Nou e depois perde aqui no Metropolitano. Inclusive é a única derrota em 21 eliminatórias do Diego Pablo Simeone jogando em casa na Champions, essa derrota para o Barcelona, mas consegue a classificação para as semifinais. Então é um Atlético que utiliza muito da estratégia de saber que são 180 minutos dentro de uma eliminatória para conseguir sair vivo e seguir adiante na Liga dos Campeões, e acredito que a mentalidade do Simeone vai ser a mesma. É um Atlético que chega somente com 2 vitórias nos últimos 9 jogos, com somente 3 resultados, entre aspas, positivos nesses 9 jogos, porque são 2 vitórias, um empate, só que esse empate é a final da Copa do Rei perdida, que é um tema que é recorrente. Por aqui muito se fala de que ter perdido a final da Copa do Rei do jeito que foi pode ter afetado o mental do Atlético de Madrid, como é que os jogadores
resolveram isso de certa forma dentro do vestiário para chegar fortes nessa eliminatória de Champions, a gente só vai ver dentro do gramado como é que foi resolvido isso. Mas a verdade é que nesses últimos 9 jogos, o Simeone, dentro do Campeonato Espanhol, o Atlético já está garantido entre os 4 primeiros, tem revezado muito o time. A gente não tem visto o Atlético jogar com o time titular dentro de La Liga. O Atlético tem jogado com o time titular nas eliminatórias da Champions e de Copa do Rei. Essa é a verdade, é uma temporada de Copas para o Atlético de Madrid. A Copa do Rei não deu, o time não conseguiu o título, portanto agora vai tentar chegar, aqui seria a sua 4ª final de Liga dos Campeões. Pela 7ª vez na história o Atlético está nas semifinais, a 4ª semifinal da era Simeone. Há 9 anos o Atlético não estava nesse lugar, então é um lugar muito celebrado pelo torcedor e muito celebrado pelo time, mas fica aquela coisa de querer mais, de querer chegar à final da Champions, de querer ter a possibilidade de novo de conquistar, como eu disse, essa que é a grande obsessão do Atlético de Madrid, a Liga dos Campeões, que é o único título que o Simeone disputou e nunca conquistou. Os outros todos que ele disputou com o Atlético, ele conseguiu, em algum momento desses quase 15 anos, conseguiu conquistar. É um Atlético de Madrid que, como eu disse, se ataca melhor do que defende, tem o 3º melhor ataque da Champions e a 2ª pior defesa. Se a gente for comparar com o Arsenal ainda não perdeu nessa Champions, tá? O Arsenal está invicto na Liga dos Campeões. O Atlético, para conseguir avançar na eliminatória, é verdade que talvez o Cholo tem uma frase muito típica que ele diz: depois das oitavas eu não preciso ganhar nenhum jogo para ser campeão da Champions. Se eu empatar tudo e levar para os pênaltis, eu tenho essa possibilidade. Mas a verdade é que esse Atlético já não é muito de fazer isso. Ele tenta ganhar os jogos. E vai ter que conseguir vencer do Arsenal, porque conseguir um resultado positivo no jogo de ida pode colocar a base para o Atlético seguir sonhando no jogo de volta, né? Então eu acho que é isso que o Simeone vai tentar fazer. É um Atlético de Madrid que nessa Liga dos Campeões marcou 34 gols, porém sofreu 26. Vocês terem uma ideia, o Arsenal marcou 27. É verdade que o Arsenal tem 2 jogos a menos. O Arsenal marcou 27, quase 10 gols a menos que o Atlético. Só que o Arsenal sofreu 5. O Atlético de Madrid sofreu 21 gols a mais do que o Arsenal nessa Liga dos Campeões. A gente conversou com exclusividade para a TNT com o Koke e eu até perguntei se ele via alguma similitude na fórmula que o Arsenal do Arteta está utilizando essa temporada e nas últimas, né, para competir, no que o Atlético de Madrid de 2016 fazia, que era um time que se defendia muito bem e que dentro do contexto da defesa tentava construir os resultados para seguir adiante nas competições, para ganhar título e tal. E tem similitudes, o Koke até falou, os times que se defendem melhor têm mais possibilidade de vencer. Vamos ver se isso vai valer para essa eliminatória da Champions. É um Atlético de Madrid que nessa temporada tem 2 caras, uma em casa e uma fora de casa. Na temporada, 80% dos jogos aqui no Metropolitano o Atlético vence. Tem uma média de mais de 2 gols por jogo, uma média de 1 gol sofrido. Quando a gente olha para fora de casa, o Atlético de Madrid muito mais não ganha do que ganha. 40% são derrotas fora de casa, apenas 33% de vitórias. É um time que marca menos gols e sofre muitos gols fora de casa. Então o Atlético, dentro desse contexto, tem que fazer valer o fator casa. Vai contar com o seu torcedor a favor, vai ser o último jogo da Champions nessa temporada aqui no Metropolitano. E vai ter um outro quê? Que é a despedida do Griezmann. Vai ser o último jogo do talvez o maior jogador do Atlético de Madrid na história da Liga dos Campeões na sua casa na Champions. Vai ser o último jogo do Griezmann no Metropolitano. Se o Atlético consegue chegar à final, aí vai ter a possibilidade, mas já aqui não vai mais jogar. Então acredito que vai ser um jogo com esse fator ainda maior de emoção para o Atlético de Madrid, que chega para esse jogo com 3 baixas confirmadas. Não tem o Giménez, não tem o Pablo Barrios, que é uma lesão doloridíssima, dolorosa para o Atlético, porque era um jogador que se esperava que estivesse recuperado 100% para essa eliminatória, seria titular, mas se lesionou de novo, então está fora do jogo e provavelmente está fora da eliminatória também. E a última lesão que foi conhecida hoje, que se lesionou no treinamento, informação dos colegas da Rádio Cope, é de que o Nico Gonzalez, que é um jogador que o Simeone costuma utilizar muito no segundo tempo para mudar jogo, inclusive ele entra no jogo contra o Barça aqui e ajuda o Atlético a conseguir aquele resultado. O Nico Gonzalez se lesionou mais ou menos umas 3 semanas de baixa para ele também, então é um jogador importante que o Atlético perde, principalmente para entrar no segundo tempo. E a gente tem muitas dúvidas na escalação. Eu acredito que o Oblak vai voltar a ser o goleiro, porque ele voltou, foi titular no fim de semana, deve voltar a jogar, o Musso deve ficar no banco, o Musso foi titular na final da Copa do Rei.
A grande dúvida é a lateral direita, se o Simeone vai ali com o Marcos Llorente, se ele vai colocar o Molina como titular ou se ele vai até ter a opção de botar o Pubil por ali. Depois a dupla de zaga, eu acho que ele vai com o Pubil na zaga junto com o Ranco, que tá voltando de lesão, mas tá pronto pro jogo. O Ranco também é uma possibilidade para jogar na lateral esquerda, daí o Ruggeri ficaria no banco e o Lenormand provavelmente entraria na zaga. O meio de campo, certeza, o capitão Koke. E aí, se o Llorente não joga na lateral, joga com o Koke no meio de campo. Se o Llorente vai para lateral, quem joga com o Koke no meio de campo é o Johnny Cardoso. Juliano de um lado, acredito que Lookman do outro, não jogou no último fim de semana. Tem aí um rum-rum de que não estaria 100%, mas ele disse que está 100%. Eu acredito que se ele estiver, ele vai para o jogo. E na frente, acho que o Simeone vai deixar o Sorloth no banco, a não ser que ele surpreenda e coloque no time titular. E eu acho que ele vai com o Griezmann, que vai fazer o seu jogo de número 495 com a camisa do Atlético, o de número 97 na Champions. São 40 gols na Champions, 212 gols na história do Atlético, o maior artilheiro da história do Atlético, o maior artilheiro da história do Atlético na Champions, enfim. Vai ser uma despedida para o Griezmann, um início de despedida do Griezmann com o Atlético de Madrid, que vai deixar o time no final da temporada, junto com o Julián Álvares, que está sendo o principal jogador do Atlético na Liga dos Campeões. São 9 gols e 4 assistências. Ele participou de 13 gols em 13 jogos que disputou com o Atlético nessa temporada. Tem todo um rum-rum sobre o futuro, mas a verdade é que o Julián, no presente, está no Atlético de Madrid. Acho que a coisa vai por aí, mas o Simeone, na prévia do jogo, ele treinou aqui no Metropolitano, e isso quer dizer que ele treinou aqui para esconder o time de geral. Porque se ele treina no CT, a gente tem possibilidade de ver com que ele está treinando. Aqui, quando ele treina aqui, não dá para ver, por isso que ele veio treinar para cá. Inclusive, na prévia do jogo foi o aniversário do Simeone, 56 anos. Eles fizeram lá aquele, eu não me lembro como é que chama em português, o passeio esse, dando tapinha nas costas do Simeone. Depois o Simeone deu uns tapas nas costas dos jogadores, aquela coisa toda. Mas o Atlético está motivado e sabe que é muito importante para pensar em estar na final da Champions, o jogo de ida aqui no Metropolitano. Do lado do Arsenal tem desfalques importantes, o Havertz, o último que se lesionou, o Saka está voltando de lesão, vamos ver quem é que o Arteta vai escalar. Ele disse que o Timber está fora, então tem dúvidas nas laterais desse Arsenal, que pode ir com Nkapé e Mosquera, seria uma linha defensiva muito forte desse Arsenal, que no ataque também tem dúvidas, com o Havertz fora, o Gyökeres pode voltar a ser titular. Vamos ver se o Saka tá para ser titular nesse Arsenal. Muito provavelmente o Eze vai jogar pela esquerda, o Odegaard tá de volta, inclusive foi o jogador que falou na prévia, deve formar o trio de meio de campo com o Zubimendi e o Declan Rice. Então um Arsenal que chega muito forte, que chega no momento que talvez fisicamente seja mais duro para o Arsenal, porque o Atlético está fazendo rodízio de jogador nos últimos jogos e o Arsenal está jogando a vida na Premier e está jogando a vida na Champions. Então vamos ver o quanto o peso nas pernas pode contar para esse Arsenal, que animicamente também chega meio tocado depois de não depender mais só de si mesmo para ser campeão da Premier, que eu acho que é o grande objetivo desse Arsenal. É um Arsenal que aprendeu a ser competitivo dentro da Liga dos Campeões, que pela segunda temporada consecutiva chega às semifinais. Na história do Arsenal nunca tinha conseguido chegar a 2 semifinais consecutivas, e é um time que chega com o cartaz de favorito. O Arsenal é favorito contra o Atlético de Madrid. Ninguém colocava o Atlético de Madrid nas semifinais da Champions. Praticamente todo mundo colocava o Arsenal nessa posição, nessa altura da competição. Então o Arsenal chega como favorito. Vamos ver se vai conseguir fazer valer esse favoritismo. Porque o Arsenal que fez 4-0 no Atlético na fase de Liga não é o mesmo Arsenal. E aquele Atlético que sofreu o 4-0 também não é o mesmo Atlético. O Arsenal tem na bola parada a sua grande chave. O Atlético na Liga dos Campeões é o time que mais gols marcou de cabeça, inclusive mais que o Arsenal, porém sofreu muito mais gols de bola parada do que o Arsenal. Acho que 5 o Atlético e 1 o Arsenal. O Arsenal sofreu muito poucos gols na Liga dos Campeões. Então é um jogo que eu tenho a sensação que um vai olhar para o outro e vai tentar ver o que pode fazer. Mas espero um Atlético muito propositivo e tentando muito buscar o contra-ataque já desde o início do jogo, porque quer encontrar o gol. Esse Atlético é um Atlético que concede mais defensivamente, porque é um time que constrói mais ofensivamente. Os números estão aí para ver isso. E é um Atlético com gol, né? Sorloth tem gol se começar ou se entrar do banco, Griezmann tem gol, Julián Álvares tem gol, Lookman tem gol, o Llorente tem gol. Então é um time com jogadores com capacidade ofensiva, mas vamos ver o quanto vai sofrer, principalmente na bola parada desse Arsenal, que é a grande estratégia do time de Arteta. Como eu disse, pode ser que você olhe e diga PSG e Bayern é um jogo melhor?
Pode ser, mas eu acho que essa aqui é a eliminatória do sonho. Daqui sai o time que vai chegar na final da Champions com um sonho que ainda não se transformou em realidade. E isso pode ser muito forte. Isso pode ser algo que faça dessa eliminatória uma eliminatória diferente, porque quem sair daqui vai em busca de algo que nunca conseguiu. Então isso também entra em campo, isso também entra na cabeça dos jogadores e vamos ver como é que vai ser essa grande partida entre Atlético de Madrid e Arsenal, que eu já faço convite para vocês, é nessa quarta-feira exclusivo na TNT e HBO Max. Eu espero por vocês junto com o Fred Galdeira, que está gravando o vídeo dele aqui do outro lado. Inclusive, quem quer saber mais detalhes sobre o Arsenal, cola lá no canal do Fred, que ele falou muito mais sobre o Arsenal do que eu. Um beijo para vocês e se inscrevam, deixem o like, comentem e até, claro, o pós-jogo dessas semifinais da Liga dos Campeões.